dia, Neto, bom dia ao nosso convidado, Renan Santos, e um bom dia especial para a nossa audiência que está na expectativa do plano de governo do nosso entrevistado. Já vamos também pegar aqui o bom dia dele, ele que é fundador do movimento Brasil Livre, ele que é ativista político, empresário, músico brasileiro, e as declarações dele têm dado o que falar em todo o Brasil. Renan, é uma satisfação tê-lo aqui no programa Central de Política. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer: quem é Renan Santos e por que o senhor quer ser presidente do Brasil? Boa tarde a todos, um prazerzaço estar aqui, vai ser bem legal a gente trocar ideia hoje. O que eu quero colocar, quem é Renan Santos? Eu vi até gente se perguntando aqui na cidade e já vou responder de maneira clara. É um cara de 42 anos, nascido em São Paulo, uma família de classe média, que lutou para derrubar o governo da Dilma, que fez faculdade de Direito da USP, que fez ativismo político lá, que largou a faculdade para ser empresário, que juntou com seus amigos e montou esse movimento que é o MBL, que já fez muito na política brasileira e que entendeu nos últimos anos que para responder os problemas brasileiros precisa virar alternativa de poder. Para isso fundou junto com seus amigos ao redor do Brasil inteiro um partido político, o Partido Missão, e hoje participa das eleições de 2026 com um projeto muito claro. Nós precisamos fazer do Brasil uma das 5 nações mais importantes do mundo nos próximos 30 anos. A gente tem que sentar na mesa junto com Estados Unidos, junto com Rússia, junto com China, junto com Índia, para determinar o destino do mundo. Esse é o nosso papel. E o que nós vamos fazer para chegar a essa posição? Aí vem o nosso plano de governo, e aí eu pretendo trocar ideia e discutir ele com vocês aqui hoje. Então tá aí para você que está acompanhando o programa Central de Política aqui dentro do TVI News especial. Estamos iniciando aqui esse bate-papo com Renan Santos, ele que é pré-candidato à presidência do Brasil. E Renan, a segunda pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor, depois o Dr. Rui fica à vontade para poder fazer também uma outra pergunta. Eu vi que você liderou alguns movimentos, como o movimento de passagens em São Paulo e tantos outros movimentos, que o MBL surge com esse intuito de liderar e de criar movimentos para discutir o Brasil. Aí eu pergunto, o MBL, e por que o Renan Santos decidiu entrar na política? Vamos lá. Qual é a câmera? Tá nessa daqui. Essa aqui, ó. Essa aqui? Então, perfeito. Eu não participo, só para ficar claro, o MBL não organizou as manifestações de 2013, que seriam aquelas do Passe Livre. Sim. A gente surge em 2014. Inclusive, o 14 é um número muito especial pra gente vai ver ao longo da entrevista. E o objetivo nosso, né, como eu falei, o Brasil, ele erra demais. As presidências da República no Brasil, a política brasileira se encaminhou para um misto de troca de favores, para um misto de viver de assistencialismo e não de produtividade, um misto de impunidade, um misto de aceitação da existência do crime organizado, aceitação da violência. Isso precisa ser brecado. Se a gente não brecar isso, o país ele vai se decompor. É um país que já se odeia a si próprio, é um país que está passando por crises econômicas, políticas e sociais severas e que tem um potencial, estranhamente, de ser uma das maiores nações do mundo. A gente dispõe de recursos naturais, de uma população grande, a gente tem grandes tecnologias em áreas importantes, vai da aviação, vai para a agricultura de alto desempenho. E aí, por que razão, mesmo tendo tudo isso, a gente não dá certo? Desatar esse nó para fazer dar certo é o que me dá vontade de entrar na política. Eu quero entrar para a história sendo como o cara que desatou um nó. O nó que faz o Brasil ser um país pobre, um país que hoje é um fracasso, é um país que dá errado, que tem sua população feliz. É um país hoje que, mesmo sendo uma nação jovem, vê a população indo embora. Imagina, o Brasil hoje é um país de imigrantes. Pessoas estão emigrando para outros lugares. Precisamos mudar isso. Então, essa é a minha motivação. Quero entrar para a história como alguém que resolveu esses problemas. Dr. Rui Corrêa. Sua biografia tem um currículo, além da criação do MBL, que tem representação na Câmara, o Kim, né? Teve um outro também que foi, hoje é dissidente, né? Aquele, me passou o nome agora, mas vocês avançaram. E agora a sua candidatura é sustentada por um partido, uma missão que vocês criaram, e o currículo diz, inclusive, que você foi quem liderou essa assinatura, que, a diga de passagem, me parece que para ter um partido precisa de 500 mil assinaturas. Quase 550 mil. Pois é.
Então, é um trabalho hercúleo, é de se entender. Eu queria saber, porque depois a gente vai para as questões mais estruturais, que você quer falar de presidência, de Brasil, desenvolvimento, industrialização, mas eu queria saber como é que está a densidade do partido hoje no plano nacional. É um partido já todo sedimentado nos estados? Sim. No processo de formação, né, o partido surge do movimento. A gente tinha um movimento de jovens chamado MBL. O movimento existe, ele tem a sua função, ele tem seus congressos, seus eventos. O MBL está lá. Como ele tinha presença nacional, a gente juntou a militância e falou, vamos coletar as assinaturas para fazer o partido. E aí surge o Partido Missão. E eu coloquei como regra o seguinte elemento. A lei manda que a gente consiga as assinaturas em pelo menos 9 estados. Tem uma meta mínima para bater em 9 estados da federação. Eu falei, nós vamos bater nos 27. Porque ao fazer os 27, a gente ia deixar a estrutura pronta para o surgimento do partido enquanto, vamos dizer, figura política nesses estados. Exato. O partido tem que ser orgânico. Então, eu não precisei, quando eu montei, fazer o que esses partidos do Centrão fazem, que é tipo, lá na Bahia passa o partido para fulano, em Goiás passa... Não. Foram as próprias pessoas que ajudaram a coletar, que hoje ajudam a gente a administrar o partido e que são os próprios candidatos. É um partido muito orgânico, um partido de verdade. É um partido feito por pessoas e ideias. E hoje isso permite que eu rode o Brasil. Todos os lugares que eu vou vai ter uma rede de apoiadores com pessoas espalhadas. É quase, não sei se o senhor já viu aquele filme Clube da Luta. Tem um filme, é maravilhoso aquele filme, que ele cria uma irmandade de homens espalhados secretamente em todos os lugares dos Estados Unidos. Pois bem, nós somos assim. Em todos os lugares que nós fomos haverá alguém nosso apoiando, ajudando a construir o nosso projeto. Estamos batendo papo com Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo partido Missão. Renan, você tocou em um assunto que é a questão imigratória e eu gostaria de saber o que, caso você ganhe a presidência, o que é que você faria para poder diminuir a saída, né, dos brasileiros para outros países? De maneira clara, tem que fazer o Brasil ser um país bom de se viver. Quem está indo embora não é qualquer pessoa. Está indo embora, primeiro, antes de tudo, o capital humano de qualidade, as pessoas mais inteligentes. Então, um jovem inteligente que quer construir uma empresa, que ele quer ter um emprego na área de tecnologia, ele não consegue no Brasil. Você pega milhares de jovens que se formam no ITA. Ou eles vão trabalhar lá em São Paulo no mercado financeiro, que não tem nada a ver com engenharia, ou os caras vão para os Estados Unidos. Boa parte dessas pessoas capazes vão embora e estão indo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem. Esse tipo de imigrante, vê se os Estados Unidos reclama. Eles querem puxar para eles, se chama brain drain, é um dreno de cérebros, ele quer levar os cérebros para lá. Eu tenho que manter os cérebros no Brasil, e dado que a nossa formação de capital humano no Brasil, ou seja, a formação de pessoas brilhantes não está acontecendo, eu ainda tenho que trazer gente de fora. Eu vou precisar trazer japonês, vou precisar trazer coreano, vou trazer chinês, americano, russo, para abrir empresa no Brasil, para investir em tecnologia. A gente precisa trazer essas pessoas. As grandes nações fazem isso e o Brasil ficou muito para trás. Para fazer isso, eu preciso ter uma economia que funcione, eu preciso ter regras jurídicas que sejam estáveis e eu preciso ter segurança física. Eu estou falando assim, a pessoa andar na rua sem ser assaltada, para que as pessoas possam migrar para cá. Os gringos, eu falo isso com toda tranquilidade, adorariam se mudar para o Brasil para abrir suas empresas. O clima é bom, a vida é gostosa, há uma leveza aqui que você não encontra nos países de primeiro mundo. Porém, isso tem que se reverter também. Cidades bonitas, cidades limpas, ausência de crime organizado e possibilidade de ganhar dinheiro. Isso um presidente tem que resolver, que aí os brasileiros ficam e os gringos, que são o material humano bom, gringo, vem pra cá. Até porque, pra deixar claro, até falei isso de Santa Catarina. Gringo que não vem pra cá agregar, eu vou fechar a fronteira. A gente tá recebendo um monte de imigrante lá da Venezuela. O que nós ganhamos com isso? Boa parte dessas pessoas estão no Bolsa Família. Ou seja, os caras erram nos problemas políticos e econômicos dos países deles, e aí o Brasil fica com a conta. O Brasil é um país pobre. Então, capital humano para abrir empresa, para investir, para trabalhar com tecnologia, quero. Agora, migração desenfreada, não. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, comente e deixe seu like. Até o próximo vídeo.